Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu celebro mais um ano de vida e de muita gratidão. Lá se vão 37 anos e eu agradeço muito a espiritualidade maior, a Deus, a toda essa força divina, né, que tá corroborando para poder me ajudar nesse plano no qual todos estamos inseridos. Aproveitando a deixa desse dia de agradecimento e de celebração, né, de colher mais uma rosa na primavera, né, do jardim da primavera da nossa vida, eu gostaria de chamar para uma reflexão. Gostaria de convidar todo cidadão brasileiro a ler a nossa Constituição. Então, assim, tem muitas coisas que talvez, assim, influencia e interfere também, né, na questão do comportamento do ser humano, talvez cultural, coisas. Então, assim, a gente não pode normalizar a barbaridade. A gente não pode normalizar certas coisas que são exploratórias, né, coisas que degradam o ser humano em si. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tem coisas que a gente tem que combater. Até onde vai a questão da troca do dinheiro? Ele faz parte. Não tem para onde ir, porque é o que facilitou as trocas, né, de serviços, de produto. Então, o dinheiro, ele facilitou. Então, a gente está vendo também um avanço aí, né? Se a gente for estudar realmente a história da questão do dinheiro sim e tal. Então, assim, tem muita coisa. Antigamente era a troca de material por material, serviços, essas coisas assim. Depois, a criação, no caso, das moedas, né? De ouro, de prata, que tinha muito valor ainda, né? Ainda, realmente, né? E depois disso, as notas de papéis. Hoje em dia, a gente já vê a questão, a gente viu a questão do dinheiro em cheque, do dinheiro em cartão. Hoje em dia, mais ainda, a gente vê criptomoedas. Então, assim, tá tendo essa evolução, assim, né? E é uma energia, assim, no contexto em si. Não falo no físico, mas eu falo numa coisa. O dinheiro, ele é uma energia, não é preciso, assim, a gente ficar depositando tudo sobre ele. Ele faz parte. Ele não compra felicidade, mas ele nos propicia momentos felizes. Mas até onde vai essa questão de por que uma pessoa ter condições, ela ficar, tipo, como se diz assim, ela poder fazer tudo, né? Como, por exemplo, só porque no caso, com certeza são pessoas dotadas, né, de um capital, e que no caso acharam que podia entrar lá e balangar as partes íntimas e pronto, e fica por isso. Mas só que assim, iriam se formar, porque quer queira, quer não, a academia, ela forma um cidadão também, ela forma também, aí tem toda uma questão ética também, né, tanto profissional como pessoal. Isso é a nossa construção, né, como ser, e também a questão do caráter. Qual seria a confiança, né? Será que iria ter respeito? É isso que a gente, como cidadão, fica a pensar. Então, assim, eu como cidadã, eu fico a pensar isso. Por quê? Porque não tomou logo uma ação já mais, assim, para poder reprimir logo esse tipo de atitude, né? Eu acho que seria necessário, muito antes de ter a comoção nacional. Ou então talvez está esperando o que o todo, né, tá pensando ainda sobre isso. Ah, já que as pessoas não ligaram, então é por esse caminho que a gente vai. Não, não, não pode ser assim. Eu acho que vidas importam, eu acho que o respeito ele tem que estar acima de tudo, independente de classe social, independente de cor, etnia, gênero. Eu acho que o respeito ele está acima de tudo. E um cidadão que busca se informar, não busca, que aceita assim as coisas assim, realmente assim, a gente acaba indo, né? Então assim, a gente às vezes tem que botar a nossa cabeça um pouco assim para poder raciocinar assim, opa, será que vale tudo isso mesmo, né? Então assim, sobre a questão
Será que realmente o dinheiro, com dinheiro eu posso tudo? Não. A gente tem que ter a ética, a gente tem que, antes de tudo, a gente trabalhar o nosso eu interior, porque é dentro que a gente semeia para poder florescer fora. Ainda mais que a gente está num período aí de primavera, né? Então, eu acho que é isso, é começar de novo por dentro, é florescer. Eu como ser humano já fui falha por diversas vezes, a todo momento eu estou aprendendo, a todo momento eu estou aprendendo. Eu acho que é sobre isso, assim, a gente não normalizar as barbaridades, não deixar as formas pensamento criar uma egrégora de ódio, de aspereza, de julgamentos, pré-julgamentos sem conhecer o outro. E é isso, entendeu? Porque às vezes quando você não se dispõe a conhecer o outro, você acaba, como se diz assim, colocando aquela pessoa em más situações. Pelo simples fato de talvez você julgar, de você talvez não conhecer a pessoa e a todo custo querer, assim, sabe, banir aquela pessoa, assim. Talvez é alguma coisa em você, dentro de você, que aquela pessoa reflete, que você se sente incomodado, talvez por você também ter vontade de ser como aquela pessoa, e, mas no fundo você acaba meio que, né, julgando ser errado e tal, né, por causa das suas crenças, seja lá o que for. Então eu acho que é isso, sim, não normalizar as barbaridades e não julgar sem conhecer. Um abraço. Bom, e acho que vou aproveitar o momento de inspiração e vou falar diretamente, solicitar os nossos representantes. Isso daqui eu não tô nem com interesses políticos para o meu município ano que vem, essas coisas não tá nos meus planos, questões políticas. Eu gosto de política, mas a questão do cenário político não tá no meu interesse mais. Foi uma experiência boa, eu gostei, mas não tá nos meus planos para o ano que vem eu querer concorrer a cargo público, igual foi em 2020. Mas eu, como uma cidadã brasileira, ciente dos meus direitos e deveres, e ativa também, eu direciono esse vídeo diretamente às nossas autoridades, nos mais variados âmbitos, legislativo, executivo, para olhar para o nosso povo. Nosso povo está sofrendo. Eu tenho, apesar de faltar a questão do olhar físico, ser um falho, mas eu enxergo com o olhar da alma. Eu tenho a percepção um pouco aguçada e a empatia. Então, esse vídeo é direcionado aos nossos representantes, para olhar com mais carinho para nós, que estamos aqui abaixo, olhar com mais atenção, com mais empatia, facilitar um pouquinho a vida desse povo tão surrado, desse povo que é aguerrido, porque o brasileiro ele não foge à luta. O brasileiro tá aí firme e forte, fazendo o seu, fazendo suas correrias. Essa mão podia afrouxar um pouquinho mais, podia ser um pouco mais leve. Acho que antes de punir, deveria orientar, educar, e não realmente querer padronizar. Por que eu falo isso assim? Porque existem leis universais, e eu vou usar a questão do pêndulo. Da mesma maneira que ele tende para um lado de uma intensidade, seja dois polos, negativo e positivo, ele vai tender da mesma intensidade para o outro lado. A gente tem que buscar a centralidade, a gente tem que buscar o equilíbrio. O mundo é para todo o ser humano. O Brasil é vasto, o Brasil é grande, o Brasil é imenso, extenso e tem riquezas.
o seu povo que contribui para a produção dessas riquezas tem que ser olhado com carinho. Vamos olhar com um pouco mais de atenção. Ninguém vai deixar de ganhar. O Brasil gozou, vivenciou momentos de muita prosperidade, em que seu povo trabalhava feliz, em que seu povo tinha inspiração e não se sentia cansado e nem triste de prover as coisas para sua família. Por quê? Porque tinha valor e tinha sentido. Não vamos perder essa essência, não. Quando a gente começar a olhar com esse olhar mais atento e mais empático, as coisas vão fluir. Por vezes eu tento me abster, assim, tem horas que eu fico só postando outros tipos de vídeo, mas só que essas coisas, assim, é realmente latente dentro de mim, sabe? Dói, exatamente. Então, assim, eu acho que tem sim como quem tá acima maneirar um pouquinho, tentar trazer um pouquinho mais de acalento e paz para esses cidadãos brasileiros realmente desprovidos, né, de condições. Então, assim, trazer um pouquinho mais de equilíbrio, eu acho que é isso, sabe? Para que o brasileiro possa ter mais esperança. Vai ver, todo mundo vai ganhar. Ninguém vai sair perdendo. Todo mundo vai ganhar. E realmente, assim, a pandemia, ela nos mostrou que não precisa pressa, não precisa correria, não precisa a gente ficar aí. Ai, eu falo porque assim, eu tive um período na minha vida assim que eu tive muita pressa, sabe? E realmente tinha horas assim que eu não conseguia nem respirar direito, eu não conseguia nem fazer as coisas. Teve momentos que eu tava esquecendo a chave na porta do apartamento onde eu morava na época, sabe? Eu morava, dividia com umas garotas. E aí era uma correria, porque eu tinha que ir, na minha cabeça era assim, eu tinha que chegar logo e tudo mais, eu fazer de tudo para chegar até o destino, que era onde eu trabalhava na época, mesmo assim, enfrentando, assim, mesmo tendo as minhas limitações. Sim, eu reconheço, sim, a minha questão visual e tudo mais tal, mas aí eu sempre fui assim, de estufar o peito, eu faço e tal, coisa. Mas só que é de ser humano para ser humano. Não basta só fazer a minha parte. E mesmo assim, depois eu vi que realmente de nada adiantou. Eu corri tanto para depois, tipo, teve algumas coisas assim que eu não preciso nem citar, que, por exemplo, assim, para mim não foram valorizadas. Não, em algumas partes não houve aquele valor. Então, assim, por que tanta pressa, né? Dá pra gente poder ir devagarzinho. Não tô falando parar, porque não tem como, é uma força motora, é viril também, vem de dentro do ser humano e tudo mais tal. Mas assim, todos vão ganhar. Basta buscar um pouquinho de equilíbrio. Não precisa apertar tanto. Todo mundo quer, sonha em possuir as coisas, todo mundo tem sonhos também. Eu acho que é sobre isso. É que os nossos governantes, eles possam olhar com mais carinho, olhar com mais atenção para esse povo que está sofrido. É isso, tá bom? Um abraço.